Hoje a gente vai mergulhar num texto histórico, bem pesado, mas muito poderoso. É o capítulo 4 de O Livro dos Mártires. Vamos ver como ele descreve séculos de perseguição religiosa lá na França. É uma história que realmente precisa ser contada. Então, vamos lá. Logo de cara, o livro já solta uma afirmação bem chocante. Ele diz que a perseguição feita em nome do cristianismo foi, na verdade, muito pior. Cometeu mais enormidades do que qualquer coisa que tinha acontecido nos tempos do paganismo. É com essa ideia que o autor introduz o que ele vai chamar de idades obscuras. Para a gente entender essa história toda, que é bem complexa, vamos passar por 5 momentos-chave. Vamos começar com os primeiros dissidentes, passar pela Inquisição, pelo massacre de São Bartolomeu, a revogação de um édito importante e terminar com um caso judicial que deu que falar na Europa. Nosso primeiro ponto. É interessante pensar que essa história toda começou bem antes da Reforma Protestante que a gente geralmente estuda. Já lá no século XI, algumas vozes começaram a se levantar, a questionar o que elas viam como novidades ou inovações dentro da igreja. Então, o que começou com uma pessoa aqui e outra ali, como esse berengário, foi ganhando força e se transformando em movimentos mais organizados. Essa linha do tempo mostra bem essa evolução. Começa com os berengarianos, passa pelos hendercianos, até chegar nos valdenses. E foi aí que a coisa ficou séria. A influência deles cresceu tanto que acabou provocando uma reação implacável. E qual foi essa reação? Bom, com esses movimentos dissidentes crescendo, o texto diz que a igreja precisava de uma forma de conter isso. E foi aí que surgiu uma instituição, uma ferramenta poderosa e, vamos ser sinceros, muito temida para silenciar essas vozes, a Inquisição. E quem eram os inquisidores? Basicamente, eram monges com uma autorização direta do Papa para investigar casos de heresia. Mas tem um detalhe importante aqui: eles não executavam a punição final. O papel deles era investigar, julgar, e se a pessoa fosse condenada, eles a entregavam para as autoridades do governo, e aí sim, eram essas autoridades seculares que aplicavam as punições mais pesadas, como a morte na fogueira. E o poder que esses inquisidores tinham era algo absurdo, segundo o texto, praticamente ilimitado. Pensa só, uma acusação, mesmo que anônima, já podia ser considerada prova. Ser rico podia ser visto como um crime, e a coisa chegava a um ponto em que até ajudar um prisioneiro com um copo d'água era proibido. Advogados não podiam nem defender os próprios parentes, ou seja, se defender era uma tarefa quase impossível. E se alguém pensa que a morte era o fim, estava enganado. A perseguição ia além do túmulo. O texto relata que, para servir de aviso aos vivos, os inquisidores chegavam ao ponto de desenterrar os restos mortais de pessoas já falecidas só para queimar os ossos em praça pública. Agora a gente dá um salto no tempo de alguns séculos para chegar num dos eventos mais infames e sangrentos de toda essa história. Vamos falar do massacre da Noite de São Bartolomeu, que aconteceu em 1572. E o mais terrível disso tudo foi o pretexto. Tudo foi planejado debaixo dos panos durante as celebrações de um casamento real. Um casamento que, teoricamente, era para selar a paz, para unir protestantes e católicos, mas, segundo o relato, foi usado como a fachada perfeita para uma armadilha mortal. E o resultado foi uma onda de violência que não ficou só em Paris, se espalhou por toda a França. O número é assustador. O texto estima que cerca de 100 mil protestantes foram mortos. 100 mil pessoas. É um dos maiores massacres por motivo religioso de que se tem notícia. Para a gente ter uma ideia do clima da época, o livro cita uma frase que teria sido dita por um marechal francês. Ele teria gritado: "Que corra o sangue! Que corra o sangue! Sangrar é tão sadio em agosto como em maio." Dá para sentir o nível de fanatismo e a crueldade por trás de tudo, né? E essa tabela mostra bem como a violência se espalhou. Não foi algo localizado. Olha os números. 10 mil mortos em Paris só nos primeiros dias, 1.000 em Orleans, 6 mil em Rouen, 800 em Lyon. O massacre realmente varreu o país. Bom, depois dessa explosão de violência, a gente entra em uma nova fase. Uma fase em que a perseguição deixou de ser um surto de violência para se tornar lei. E isso aconteceu principalmente sob o reinado de Luís XIV, quando o próprio Estado francês se tornou a principal ferramenta de opressão. O marco disso foi a revogação do Édito de Nantes em 1685. Esse édito garantia alguns direitos básicos para os protestantes, permitia uma certa coexistência. Quando ele foi revogado, foi um golpe duríssimo. De um dia para o outro, os protestantes perderam todos os seus direitos, suas igrejas foram mandadas demolir e começou uma nova e sistemática perseguição, agora liderada pelo próprio governo.
E um dos métodos mais cruéis que surgiram nessa época foram as chamadas Dragonates. O que era isso? Basicamente, o governo obrigava famílias protestantes a alojar soldados em suas próprias casas. E esses soldados tinham carta branca para fazer da vida daquela família um inferno, com torturas sistemáticas. O objetivo era um só: forçar a conversão. Ou a pessoa se convertia ou o tormento não parava. E para fechar esse capítulo, o livro nos conta um caso específico, uma história individual que serve como um retrato perfeito de como essa intolerância religiosa ainda era forte, mesmo numa época em que as ideias do iluminismo já começavam a surgir. Aconteceu em Toulouse, em 1761. Conhecemos Jean Calas, um comerciante. Quando seu filho, Marc-Antoine, tira a própria vida, um boato terrível se espalha, de que a família o matou para impedir que ele se convertesse ao catolicismo. E o que acontece a seguir é chocante pela velocidade. Em outubro de 1761, o filho morre e a família é presa. Menos de 6 meses depois, em março de 1762, o pai Jean Calas é torturado e executado, mesmo jurando inocência. Mas a história não acaba aí. O famoso escritor Voltaire toma conhecimento do caso e inicia uma campanha incansável pela verdade. E só 3 anos depois, em 1765, a justiça francesa finalmente volta atrás e declara a família inocente. Póstumamente, claro. Esse caso foi tão marcante que inspirou a famosa obra de Voltaire, O Ensaio sobre a Tolerância. E ao fechar este capítulo, a gente fica com essa reflexão, uma pergunta que continua super atual, né? Será que a busca pela verdade, pela razão, é uma arma poderosa o suficiente para vencer a intolerância e o fanatismo?